Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus. Irmãos, eu estou atrasado, eu sei que ontem, geralmente na segunda-feira eu faço o devocional, e na terça como hoje já 2 de junho de 2026, eu sei que eu faço de manhãzinha, tipo 7 horas da manhã, por aí assim já está sendo postado, mas estou numa viagem em São Paulo, buscando conhecimento ministerial, conhecimento teológico. E de alguma forma, estou aqui buscando como entender, como compreender, como viver os avanços na profundidade de ministérios, cuidando de pessoas de vida espiritual, tendo bagagem ou capacidade para responder algo sobre a necessidade humana, já que o Senhor, de alguma forma, ele me chamou nesse processo de evangelização, ele me chamou para cuidar, para ter ministérios. Assim como eu falo, Rodograto Transportes é um ministério, Ministério Rodograto Transportes. É uma empresa séria de transporte? É sim, mas estou ali, lógico, para defender como negócio, como família, como necessidade de família, como cuidar de pessoas até na sequência, lógico, por isso que eu estou enfatizando que é um ministério. Estou ali para estar de frente com pessoas, levando adiante a palavra de Deus, levando uma forma de vida mais leve, assim como eu menciono em um dos meus slogans, faz tempo que eu não falo lá sobre isso, mas é tornar um ambiente de glória onde anjos e homens exaltam o Rei da Glória, onde pessoas que vão compreender que ali é uma necessidade, lógico, dentro da necessidade humana, por vivermos num mundo capitalista, mas também é uma possibilidade de vivermos em união, buscando a presença de Deus, que Ele é o provedor, tanto da Rodograto Transportes quanto de cada um das famílias ali que são abastecidas, seus celeiros. Amém? E é isso que eu estou buscando aqui em São Paulo: humildade de espírito, humildade ministerial para cuidar disso. E ontem eu tive uma possibilidade de almoçar com um grande homem a serviço do reino de Deus aqui na terra, que, para vocês entenderem a dimensão, ele é presidente de um ministério de quase 400 igrejas. E é um homem que você vê a humildade de espírito nele. Assim como o outro que tem uma faculdade de teologia, que por cada grupo, aliás, somando todos os alunos e tudo a nível Brasil, isso passa, acredito eu, de 200 mil alunos. Eu buscando informações, bagagens, estando próximo de pessoas assim, para crescer em conhecimento. Diminuindo eu, indo na essência da humildade de Jesus Cristo, para viver a bem-aventurança, para ser o humilde de espírito, assim como o Senhor vai nos ensinar em Mateus 5, no verso 3, aqui hoje. E desde já, antes de eu ler o versículo e orar, quero expressar aqui, mesmo atrasado, foi aniversário do meu cunhado Elisvânio ontem, vulgo Noronha, lá em Santa Vitória, Minas Gerais, ao qual eu liguei para ele ontem à noite, mas expresso por aqui mais uma vez: feliz aniversário, Noronha, que Deus te abençoe com muita saúde. E se você compreender, e a minha oração nessa manhã é para que você tenha saúde espiritual, que da espiritual vai tornando, acessando a intelectual. Você vai ser um homem inteligente para entender que dentre a espiritual vai acessando a emocional e vai acessando o seu físico, a saúde física em geral, e que você consiga entender todo esse processo de vida e seja dentre esses felizes,
dos bem-aventurados que tem, no caso aqui, os humildes de espírito. Você seja muito feliz, meu cunhado. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Em nome de Jesus. E aqui vem Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, debruçado na tua palavra, buscando os paralelos, buscando a essência de Cristo, para que, de alguma forma, primeiramente em mim, para entender as profundezas do seu mistério, mas também levando aos meus irmãos uma forma de vida, buscando o espiritual, fazendo a transformação, né, na vida, na nossa alma e na nossa psique humana, se tiver alguma diferença, mas que possamos entender, levando até o nosso corpo o equilíbrio de todas as coisas, para que vivamos bem e dentre esses bem-aventurados. É além, lógico, que diminua tanto eu quanto os meus irmãos, para que o Senhor cresça na sua essência, e se Jesus crescer na essência, com certeza seremos mansos e humildes de coração, porque assim Jesus é. E a palavra dele nos ensina em todo o contexto tudo isso. E que possamos de alguma forma compreender e avançar nos seus átrios, para que possamos ter essa humildade de espírito aqui na terra. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Irmãos, olha bem, eu falei na introdução sobre estar em São Paulo com pessoas influentes, com pessoas grandes, de grandes ministérios, de grandes feitos a serviço do reino, além, lógico, que usa como um crescimento em geral nos seus ministérios, mas também, que eu quero dizer com tudo isso, que o conhecimento, ele de alguma forma vem para a vida pessoal das pessoas. Mas como o foco é buscar a vida espiritual ou a ministerial, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, assim como a palavra nos diz, Mateus 6,33, diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí o 34 nos contempla, portanto não preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta vencer a cada dia o próprio mal. Então é isso, a gente busca em primeiro lugar, mas de alguma forma vem em conhecimento, em estrutura, para que vivamos nossa vida secular, no sentido de buscar as questões profissionais, assim como eu mencionei sobre a Rodograp Transportes. Ela é uma empresa de transporte, ela é a fonte geradora dos resultados para abastecer meus celeiros e os celeiros de cada funcionário, no sentido de honrá-los no que eles trabalham, mas com certeza, de alguma forma, precisamos introduzir a palavra, o conhecimento, as profundezas e o alívio, o refrigério que o Senhor nos propõe àqueles que tenha esse despertar, que é o meu caso. Eu não me vejo fora de viver e buscar nas Escrituras Sagradas o que é correto para eu viver nesta vida. Eu espero que vocês possam ter esse despertar e seguir esta busca, para que vocês tenham um refrigério na alma de vocês. Amém? E olha bem, vendo Jesus as multidões, verso 1, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha esse verso 1, que rico. Ele vendo Jesus as multidões estão por aí. As multidões vão ouvir este devocional, talvez, só que quando começar a ouvir, pode ser que desligue,
possa ser que não complete porque tenha outra prioridade, possa ser que entre num ouvido e saia no outro, possa ser que o ouvido esteja cerrado e nem ouça. Mas os discípulos de Cristo vão entender e vão estar assentados em lugares altos e vão receber esta palavra. Os discípulos de Jesus não vai perder uma palavra como essa. Os discípulos de Jesus, eles estarão na posição de receber esta palavra. E aqui vai dizer, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, logicamente que quando a gente fala reino dos céus, a gente pensa logo no dia do juízo final, ou seja, após a sua morte ou você sendo arrebatado. Mas um dia, eu estudando a palavra, passou assim uma palavra dizendo a ação da salvação. E eu gostei desta associação, dessa ação da salvação, porque eu sempre entendi e até falava e falo que a nossa salvação, ela começa aqui, porque você já começa a salvar a sua vida promíscua, você começa a salvar a sua mente, o seu software que estava configurado com o padrão desse mundo que você registrou na sua identidade, assim como eu, padrões reprováveis, padrões que nos levam ao pecado, ou à transgressão, ou à iniquidade nesse processo, a viver o pecado aqui na terra, a não viver a misericórdia, a compaixão, o amor, ou a viver cativeiros emocionais / espirituais. E você vai viver talvez desertos que nos induz a fazer coisas reprováveis, ou coisas que aparentemente não são, mas de alguma forma vai levar a ser reprovado posteriormente. Como no caso que eu tenho visto por aí, as pessoas que vê base bíblica que não tem problema beber, olha, Deus, a Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a embriaguez, mas não tem problema, não está escrito. Mas o que a gente pode buscar? Talvez o vício, talvez a pessoa que começa a gostar muito de um vinho, por exemplo, ele vai querer, ou qualquer outra bebida, ele vai querer estar nesses ambientes e deixa de ir em ambientes que está ali num processo de edificação, ou até a própria igreja. Então, isso vai levando as pessoas a padrões reprováveis. Ou você estimula um sobrinho, um filho, um neto, ou alguém, ou um filho do seu amigo, aquele amigo que você, de alguma forma, incentiva ele a estar nesse ambiente, ou estar com ele bebendo, e isso vai fazer com que talvez uma dessas pessoas não tenha um controle só da bebida e comece a ter a embriaguez ou o próprio vício, ou até mesmo acontecer tragédias na vida dessas pessoas. Mas quando a gente busca forma de vida, buscando assim como eu estou aqui em São Paulo, sentando com pessoas maduras espiritualmente, maduras intelectualmente, buscando, formadas academicamente e várias outras formas de vida, como no caso de um grande professor de hebraico que eu estou aqui em São Paulo nesses dias. Então você vai buscando forma de você trabalhar a configuração da sua mente para que você cresça em graça e em conhecimento. Você vai distanciando cada vez mais desses padrões reprovados e você vai avançando como esses bem-aventurados, que aqui são os humildes de espírito, para compreender todo esse processo. Lucas 6, no verso 20,
ele também tem uma ótica sobre essa fala aqui de Jesus. E ali ele já diz, não os humildes, ali ele fala sobre os pobres. Olha bem, Lucas 6, verso 20. Ele vai dizer que bem-aventurados, olha aqui, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esses pobres aqui, vamos imaginar que são os pobres que voltam na posição tipo assim, eu não sou nada sem o meu Deus. Eu não tenho isso. Eu sou empobrecido de achar alguma coisa. Eu sou empobrecido de achar que a visão é minha sobre as coisas. Eu sou empobrecido de diminuir eu cada vez mais para que cresça o Senhor, nosso Deus. Ele deve ser empobrecido porque ele viu a riqueza de Gálatas 2:20, quando diz, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que eu quero fazer aqui neste devocional, levar adiante este conhecimento. Logicamente que o primeiro a receber, vocês já ouviram dizer que aqui é uma escola para mim, e verdadeiramente eu quero aprender nesta escola aqui a crescer em graça e em conhecimento, a crescer nesta humildade de espírito, a crescer Cristo em mim e eu sendo esse pobre que para mim eu não quero mais viver eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. E este viver que eu vivo agora na carne, quero viver na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele entregou também por você. Eu espero em Cristo que você tenha habilidade, que você busque, de alguma forma, se empobrecer, parar de pensar que você é alguma coisa. Assim como eu vi aqui, sentei com esses homens e entendemos ali num diálogo sobre a dificuldade das igrejas do Brasil, que é querer encher os barcos e não dar o valor real às águas, que é a própria palavra de Deus, que é o mais importante. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, se você beber da minha água, nunca mais terá sede. Então não adianta encher os barcos, porque certamente eles irão afundar ou naufragar, porque ali nesses barcos, quando busca um método do mundo, encher as igrejas, buscando neste método mundano, envolvendo política, envolvendo o padrão do mundo, envolvendo festas como do São João, que vai ter muito agora lá no Nordeste, envolvendo qualquer outra forma, jogos, o que for, vai estar buscando um método para encher a barca. E essa barca, assim como falei com esses grandes homens ontem, o que está acontecendo é que essas barcas vão ser como um clube social. E as pessoas, os salvos, eles não vão entender o que está acontecendo se está vendo as pessoas enchendo as igrejas que eram para estar buscando, tratando aquelas ovelhas feridas, ovelhas do rebanho do Senhor, e as pessoas nem têm tempo, porque estão crescendo as igrejas no Brasil, em todo lugar, porque eles estão buscando até aqueles que não são dentre o reino de Deus, os que serão salvos, porque as pessoas estão dentro da igreja buscando padrões mundanos, porque foi buscado para a igreja no mundo, a igreja indo no mundo, como se fosse aquela passagem do filho pródigo, como se aquele pai fosse buscar o filho pródigo
quando ele estava ali vivendo o mundão, vivendo a prostituição, vivendo ali aquele padrão mundano. Aí ali a palavra nos ensina que é o filho que volta ou que vai na casa do Pai. Então é isso, esse é o erro hoje que está acontecendo. De repente você está nas igrejas e você está vendo as pessoas que nem são de Cristo, que vivem um padrão mundano, e as pessoas ainda estão sendo envolvidas por isso. Irmãos, crentes de verdade, ovelhas do rebanho de Cristo, vive a ordem e a decência da palavra, vive nas igrejas cristocêntricas, que a palavra e o cuidado daquele ministério, ele vai tratar essas pessoas, vão cuidar dessas pessoas, vão cuidar dos feridos, vão levar o leite espiritual, o alimento sólido, para que estes sejam cuidados e trabalhados, amadurecendo espiritualmente, para capacitar, inclusive, para buscar outros. Mas enquanto, assim como foi a nossa definição do almoço ontem, enquanto estiver buscando no mundo, o padrão do mundo vai encher as igrejas de pessoas não capacitadas espiritualmente, de pessoas que de alguma forma quer buscar em Deus a capacitação, mas a Bíblia já diz que Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então é isso que infelizmente a gente tem visto neste Brasil. Mas espero em Cristo que este devocional possa chegar a muitos, que possam ter esse despertar, essa compreensão e não caiam neste padrão reprovado que não ajuda de jeito nenhum o crescimento da igreja mundo afora. Amém? Fiquem em paz, meus irmãos. Bom falar com vocês. Espero amanhã ter... Acho que eu vou conseguir todos os dias agora, só ontem que realmente estava num translado de aeroporto, hotel e mais compromissos, aí deu tudo errado ontem. Mas estou aqui já reforçando. Amém? Fiquem em paz, abração, até amanhã, com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraço.